Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, de terça-feira, hoje, para a glória de Deus. Vamos então à palavra de Deus, que está no livro de Provérbios. Vamos meditar no livro de Provérbios. Provérbios 13, 22, tá? Uma palavra direcionada para a família. Amém? Amém. Provérbios 13, 22, procura aí na sua Bíblia e nós vamos tocar um louvor. Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Deus deu seu para que morresse por nós lá na cruz, pelos seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus deitou para os braços de seu Pai, Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus. Amém. Aleluia, né? Todos queremos ver a glória de Deus. Vamos orar então, meus amados, consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, estarmos aqui orando, nos consagrando a Ti, Senhor. Sendo tementes a Ti, sendo humildes, sendo justos, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que o justo tem a bênção do Senhor, o Teu povo tem a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus eu peço Tua proteção, que o Senhor livre, que o Senhor guarde cada vida, cada filho, cada pessoa inscrita neste canal, de todo perigo, de todo mal. Derrama sobre nós, Senhor, sabedoria de Deus para vivermos a nossa vida, para tomarmos decisões, Senhor, sábias, decisões que não prejudicam ninguém, decisões que alegram o Teu coração, Pai, que Te agradam em nome de Jesus. Teu Espírito Santo possa nos encher de alegria, de paz, de amor, dos frutos do Teu Espírito Santo, ó Deus, e que nós possamos Te agradecer por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor fez, porque até aqui o Senhor tem sustentado este canal, nos sustentado em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de Provérbios, Provérbios 13, 22. Diz assim a palavra de Deus: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada
para os justos. Essa palavra trouxe uma série de questionamentos na minha mente, né? E às vezes a gente quer levar para um lado, o Espírito Santo direciona para o outro, mas eu quero falar sobre algo que também o Espírito Santo trouxe à minha mente, né? Quando eu lia essa palavra, ela é um tanto forte, porque fala de herança, né? Aí vocês podem talvez pensar herança material, mas a palavra não está falando de uma herança material. A palavra começa dizendo que o homem bom deixa a herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada. Então, o homem bom, o homem que é justo, o homem que é honesto, que age com sabedoria, com justiça, com conhecimento, que busca, né, os verdadeiros valores. E um desses valores, uma dessas coisas é a bondade, a justiça, a sabedoria e o conhecimento, né? O homem que é cristão, que é justo, que busca um relacionamento, né, avivado com Deus, este homem que é bom, e as pessoas boas, elas vão evitar o mal. Esse homem bom, ele vai deixar herança para os filhos de seus filhos, ou seja, vai deixar um legado, né? Um legado de virtudes, são qualidades, as virtudes são qualidades, né, das pessoas. Então, nós devemos muito mais nos preocupar em deixar um legado espiritual, moral, né, do que nos preocuparmos com as riquezas, porque muitas vezes nós corremos muito, fazemos muitas coisas, né, preocupando em deixar um legado material. Mas a própria Bíblia diz no livro mesmo de Provérbios, né, Provérbios 22:1, que o bom nome é melhor do que riqueza, que é melhor nós sermos estimados, né, do que ter ouro e prata. E por que a Bíblia diz isto? Porque a nossa fama, né? Nós vamos viver uma vida nessa terra e nós seremos conhecidos por pessoas, pela nossa família. Então, depois que nós morrermos, nós queremos sermos conhecidos de que maneira, de que forma? Queremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus que serviram a Deus, que respeitavam a palavra de Deus, que temiam a Deus, que eram obedientes a Deus, ou nós queremos ser conhecidos como pessoas que eram pessoas que não temiam a Deus, que não tinham nenhum relacionamento com Deus, que cometeram erros, né? Até mesmo foram injustos, pessoas que não agiam bem com as outras. Essa palavra fez eu pensar em diversos pontos, né? Como é que nós queremos ser lembrados? Que tipo de herança nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Como nós queremos sermos lembrados? A Bíblia também vai dizer para nós, lá no livro de Provérbios, que é muito melhor nós temermos a Deus e sermos humildes, né? Porque Deus, Ele pode nos dar riqueza, prestígio e vida longa. Então, a bênção de Deus está sobre o povo de Deus. E isso não nos será tirado. Isso Deus pode, se nós formos tementes a Deus, obedientes à sua palavra, se nós servirmos a Deus, usarmos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa bondade para ajudarmos o próximo, para trazermos para a presença de Deus pessoas, né? Pregarmos a palavra, falarmos de Jesus e trazermos as pessoas para conhecer Jesus, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, né, nós lembramos dos nossos avós. Como é que nós lembramos dos nossos avós, do nosso pai, da nossa mãe? Será que era alguém que eu gostaria de seguir? Será que foi alguém que deixou um legado espiritual, um legado moral? Uma pessoa que tem um bom nome, que era conhecido como um homem bom, um homem trabalhador, um homem justo, um homem que era temente a Deus, um homem que era ousado, cheio do Espírito Santo. Então, esse questionamento fica hoje para nós, que temos filhos, que temos família, de que tipo de herança nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Que tipo de herança, que tipo de lembrança, como nós queremos sermos lembrados. Nós queremos ser lembrados
como homem de Deus, como mulher de Deus, como um homem de oração, como um levita do Senhor, alguém que louvava e as pessoas se emocionavam e se rendiam a Deus através do louvor. E isso não é para trazer o mérito para nós, né? Isso é trazer o mérito ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser lembrados como homens e mulheres justos, pessoas que agem com justiça, pessoas que agem, né, com bondade, com sabedoria, pessoas que compartilham conhecimento, compartilham a palavra de Deus, pessoas que pregam a palavra e as pessoas se convertem. Como é que nós queremos ser lembrados? Nós queremos ser lembrados como? Que tipo de herança espiritual, moral? A Bíblia diz que o bom nome, nós temos que cuidar do nosso nome? Sim, porque isso vale mais do que riqueza, né? Como é que eu vou ser lembrado pelos meus filhos? Ah, meu pai era um homem fraudulento, um homem violento, era corrupto, né? Era pecador. Eu não tenho como seguir o exemplo do meu pai, não tenho como seguir o exemplo do meu avô, da minha mãe, né? É terrível quando alguém fala de alguém da nossa família como alguém que não tem valor, que não estava vivendo na presença de Deus. Alguém que vive no mundo, alguém que vive fazendo as coisas do seu jeito. Porque o pecado, ele não traz benefícios, o pecado apenas traz prejuízos para a nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que o diabo vem para roubar, para matar e destruir. Então o pecado me traz as maldições. E a bênção está com o nosso Senhor. Porque o Salmo 127, ele vai dizer para nós, o Salmo 127, o que o Salmo 127 diz? Que se o Senhor não edificar a casa, né, é inútil trabalhar na construção, trabalhar para construir. Então, meus amados, se não for o Senhor a construir a casa, nós não teremos sucesso, né? E o sucesso na nossa vida com Deus é em todos os sentidos. Nós temos caráter, nós sermos pessoas justas, honestas, boas, nós darmos atenção aos verdadeiros valores de bondade, de justiça, de ética. Amém? É nós sermos conhecidos, reconhecidos como homem e mulher de Deus, como alguém cheio do Espírito Santo, como alguém que deixou, né, um legado, como alguém cheio de virtudes, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Amém, amados? Então, que nós possamos pensar nisso hoje. O que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, com a nossa vida moral? O que nós estamos dando mais atenção? Estamos dando mais atenção ao nosso relacionamento com Deus, ao que nós vamos deixar para os nossos filhos de herança espiritual? Ou nós estamos dando muito valor às riquezas? Porque a palavra está dizendo para nós que a riqueza do pecador ela é armazenada e é transferida para o justo. Então, ocorre uma transferência, né? Então, o pecador não vai usufruir. E eu tenho um testemunho para dar para vocês que a minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, né? Eu era uma criança, eu era muito nova, eu não lembro muito do meu relacionamento com a minha mãe, não lembro mesmo, não lembro. Mas eu me recordo que eu encontrei uma pessoa que é da igreja, que serve na igreja, e o testemunho que ela me deu foi algo inesperado, né? Que foi a minha mãe que falou de Jesus para o pai e para a mãe dela, e que através dessa palavra que a minha mãe entregou, eles foram para a igreja. Minha mãe fez um convite e eles foram à igreja. E hoje essa família, né, vive dentro da igreja, serve, são 4 filhos que esse casal tem, e os 4 servem a Deus, os 4 estão dentro da igreja servindo a Deus, têm as suas famílias. Então, né, eu fiquei muito feliz, porque eu ouvia pouco falar da minha mãe, mas o pouco que eu ouvia falar é que a minha mãe era uma mulher de Deus, né, uma mulher boa, uma mulher trabalhadora. Então, eu me orgulhei disso, me senti feliz, porque eu digo assim, pô, eu tô pregando a palavra, que coisa boa ouvir isso, né? Tomara que eu tenha, né, o mesmo estímulo, o mesmo caminho
de falar de Jesus, de convidar as pessoas para vir conhecer Jesus e que as pessoas venham conhecer Jesus, né? Eu pensei assim, quero ser lembrada assim também, quero ter esse testemunho, né? Então, a gente não é por mérito meu, não é por mérito dela, não é por mérito de ninguém, isso é o Espírito Santo na nossa vida, isso é o nosso relacionamento com Deus, a verdadeira intimidade com Deus, a gente falar de Deus, a gente dizer, convidar e as pessoas virem para a presença de Deus, que nós possamos buscar isso, buscar deixar esse legado para os nossos filhos, né? Deles ouvirem falar bem de nós no futuro, né? Então, para nós pensar, essa palavra está nos falando de que maneira nós estamos agindo, de que maneira nós estamos levando a vida, que tipo de impacto o nosso comportamento hoje vai ter no futuro dos nossos filhos, na geração futura, nos nossos descendentes, se as nossas virtudes vão influenciar na vida deles de forma positiva. Que tipo de legado, que tipo de virtude? Será que eles vão ouvir falar que eu era um homem de fé, uma mulher de fé, que eu era uma mulher de oração, que eu orava, as pessoas eram curadas, que eu orava, que eu pregava, as pessoas vão para a igreja, que nós possamos ser os cristãos assim, cheios do Espírito Santo, cheios dos frutos do Espírito Santo, que as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa vida seja uma vida de servir a Deus, seja uma vida justa, de bondade, de sabedoria, de conhecimento. Nós estamos aqui compartilhando aquilo que nós estudamos, aquilo que nós estamos aprendendo também com Deus. Foi difícil essa palavra? Foi, porque a primeira coisa que nós pregadores, se um pregador disser que não faz isso, eu não vou me responsabilizar. Mas às vezes eu leio uma palavra e digo assim, isso aqui cabia direitinho para determinada pessoa, né? Quem de nós não faz isso? Mas a palavra hoje serve para mim. Porque primeiro vem para mim, a palavra vem para mim. Mas Deus disse assim, não julgue, foi o que Deus mostra a palavra para mim, não julgue para não ser julgado. Então, o pecador, a palavra está falando de pecado, do pecador e do justo. Cada um vai ter aquilo de acordo com aquilo que está semeando, né? Mas eu não queria deixar essa palavra pesada, eu queria apenas deixar na nossa mente, no nosso coração, um questionamento, que tipo de herança eu vou deixar para os meus filhos. Eu não estou falando de riqueza, porque eu já li para vocês Provérbios 22:4. Então, para o justo ter a certeza que é muito melhor temer a Deus e ser humilde, porque Deus pode te dar riqueza, prestígio e vida longa. Então, temer a Deus é o princípio da sabedoria, meu povo. Deus pode me dar, me acrescentar todas as outras coisas. A Bíblia não diz para nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas Deus vai acrescentar? Então que nós possamos levar uma vida íntegra, fazendo o bem, né? Buscando ser justo, buscando a justiça de Deus, buscando a sabedoria, o conhecimento, compartilharmos com os mais novos, com aqueles que estão ao nosso redor, tudo que nós aprendemos com Deus, tudo que nós aprendemos com o Espírito Santo. Leve em consideração o seu relacionamento, tema a Deus, viva, né? Pautado pela palavra, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Né? E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto nós podemos achá-lo. Então o recado de hoje é busque a Deus para que Ele conserte a sua vida. Não busque a Deus para buscar riquezas, porque a Bíblia já diz que o bom nome vale mais do que riqueza. Como é que nós queremos que nossos filhos, nossos netos, a nossa família lembre de nós? Nós queremos ser um bom exemplo, nós queremos ser, esse é um exemplo, meu avô era um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, que era guiado e que servia a Deus, guiado pelo poder de Deus. Esse é o exemplo, é assim que eu quero ser, como meu pai, como a minha mãe. Como é que eu quero ser lembrado dentro da minha comunidade cristã? Tudo isso, meus irmãos, passa ano, vai ano, pessoas são lembradas, outras são esquecidas, outras elas nem querem lembrar, porque o legado que deixou é um legado de destruição, é um legado de humilhação, às vezes era soberbo, humilhava. Então, eu não quero levar para esse lado, eu quero levar para o lado
do que nós queremos deixar para os nossos filhos. Que tipo de herança espiritual, herança moral nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos se orgulhem de nós como homem e mulher de Deus, como homem de oração, como levitas, como servos de Deus, aqueles que eram dirigidos pelo Espírito Santo. Então fica esse questionamento para nós meditarmos, pensarmos qual tipo de herança vamos deixar para os nossos filhos. Amém? Meditem na palavra, leiam os outros versículos que falam a respeito, Provérbios 22:1, Provérbios 22:4. O livro de Provérbios é um livro de Salomão, um livro de sabedoria, um livro que nos leva a meditar, a pensar. E lembra que o Senhor, Ele deve estar construindo a nossa casa, não só a nossa casa como família, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem como nós passarmos nessa vida sem deixar o Espírito Santo nos governar. E isso é o segredo do sucesso. O Espírito Santo governar nós e governar a nossa casa. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te protegerem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Amém, amados? Vamos orar então? Vamos orar pelas famílias, vamos orar pela nossa família. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele fale conosco através dessa palavra. E Ele já falou, eu tenho certeza, já falou comigo, já falou com você. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, por essa palavra de sabedoria, de exortação, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a andarmos em temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, sermos homens e mulheres bons, justos, que agem com sabedoria, que compartilham conhecimento, que é bondoso. Homens e mulheres de oração, cheios do Espírito Santo, usados por Deus na tua obra, Senhor. Porque tudo é para engrandecer, exaltar o teu santo nome. Que nós possamos, Pai, nos humilhar, mas nos humilhar diante de ti, Senhor, que nós possamos preservar o bom nome, ao invés de queremos somente as riquezas, acumularmos riquezas, Pai, que nós possamos, meu Deus, te servir com sinceridade, com devoção, com fé, amor, que nós possamos deixar um legado de fé aos nossos filhos, Pai, e não somente a educação, o estudo, mas que nós possamos passar conhecimento sobre a tua palavra, a sabedoria que está nas tuas escrituras, Pai, e que nós possamos ensinar a eles a temer a Deus, a serem pessoas justas, boas, pessoas sábias, que nós possamos deixar um legado de virtudes, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ensiná-lo a buscar os verdadeiros valores de bondade, de justiça e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos deixar um legado moral e espiritual aos nossos filhos, aos netos, que nós possamos ser lembrados como homens e mulheres sábios, cheios de Deus, tementes a Deus, pois é Deus, está escrito na tua palavra, Pai, Provérbios 22:4, pois é Deus que dá riqueza, prestígio e vida longa àqueles que agem
com sabedoria, com justiça e que teme o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que aqui está, que aquilo que foi colocado nas mãos deles não seja tirado, que o inimigo não tenha poder, não tenha forças, que o pecado não venha habitar em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os pecados do teu povo, que eles possam te buscar enquanto há tempo, que o Senhor possa alinhar a vida deles conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, e que nós possamos fazer aquilo que te agrada, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, amados? Amém. Então, busquem a Deus enquanto nós podemos achar. E se o Senhor edificar a nossa casa, haverá sucesso. Vai dar tudo certo. Amém? Amém. Que nós possamos, então, temer a Deus. Amém, amados? Fique com essa palavra, então. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.